O que é destaque nesta edição? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral vem a Manaus acompanhar preparativos da eleição suplementar e Forças Armadas vão reforçar a segurança em todo o estado. Governo do estado inicia campanha de combate ao tráfico de pessoas. 62 milhões de meninas não têm acesso à educação no mundo, diz o Unesco. Mais de 40% das crianças estão em situação de pobreza no Brasil. Governo federal prepara plano de demissão voluntária para servidores. Fiéis abrem inscrições para 75 mil contratos. Imposto sobre o etanol pode ser revisto pelo governo. Incêndio deixou moradores em pânico no Santa Edelvina nesta madrugada. Noite de calmaria. Cidade vive horas de tranquilidade sem ocorrência de mortes por violência. Mas o IML realizou mais de 80 exames de corpo de delito. Agora no Jornal da Manhã, 5:46. Previsão do tempo. A segunda-feira foi de muito calor em Manaus, com sensação térmica de 40 graus e hoje não será diferente. O clima-tempo fala em 34 graus, o que nos remete de novo aos 40 graus Celsius. Já é de 26 graus a temperatura neste início de manhã, com umidade do ar em 74%, com previsão de apenas 2 milímetros de chuva. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Terça-feira, 25 de julho, é o 206º dia do ano. Faltam 159 para acabar 2017. Dia dos Santos São Tiago e São Cristóvão. Também é o dia do colono, dia do escritor, dia do motorista e o dia da mulher negra. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro baixou 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 92 centímetros. Com grande movimentação em suas estações de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagem. O que aconteceu nesta data? 1637, parte do Maranhão, a primeira expedição a percorrer todo o Rio Amazonas, sob o comando de Pedro Teixeira. 1868, Guerra do Paraguai. Caxias entra em Humaitá, que foi evacuada em segredo pelos paraguaios. 1956, o navio italiano Andrea Doria, que seguia para Nova York, naufraga após se chocar com Estocolmo. Em 1978, nasce o primeiro bebê de proveta. 2002, o sistema de vigilância da Amazônia é inaugurado em Manaus pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. 5:48 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Mais de 2.000 condutores foram flagrados alcoolizados nas ruas de Manaus de janeiro a maio de 2017. Somente no último fim de semana foram mais de 80 motoristas que desrespeitaram a Lei 13.281, a lei seca, de acordo com dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN AM. Mesmo após o endurecimento das punições previstas no Código Brasileiro de Trânsito CTB, para quem for pego dirigindo alcoolizado, a quantidade de infrações chama a atenção das autoridades. A lei tem tolerância zero para quem quiser misturar direção com o consumo de qualquer quantidade de álcool. Desde novembro de 2016, quem for pego dirigindo embriagado ou bêbado ou se recusar a fazer teste de bafômetro é multado simplesmente em R$2.930. 5:49 em Manaus. Vamos às ruas da cidade. Tivemos um incêndio nesta madrugada no bairro de Santa Etelvina, onde está a reportagem do Jornal da Manhã. Bom dia, Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, é verdade, houve um incêndio na rua Jasmim, numa loja. Nós estamos ainda em deslocamento, Paulo Guerra. O incêndio aconteceu no bairro de Santa Etelvina, é o extremo leste, o extremo norte da cidade, proximidade da Barreira. Nós já estamos aqui nas proximidades do Nova Cidade e daqui a pouco vamos falar ao vivo do local, Paulo. Pois é, Peregrini, vamos então aguardar que você chegue até o local aí para que traga informações precisas sobre este sinistro que aconteceu nesta madrugada. Paulo, a gente vai chegar ao local daqui a pouquinho. Nós tentamos o contato com a assessoria de imprensa
do Corpo de Bombeiros. O bombeiro faz um trabalho maravilhoso, sempre chega salvando vidas, apagando incêndio, mas a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, essa aí, Paulo, é só a cinza, né? No comando passado tinha um grupo de WhatsApp que a gente ficava atualizado sempre que acontecia, mas hoje nós podemos afirmar, eu afirmo que trabalho diretamente com a assessoria de imprensa de bombeiros, de polícia, é a pior assessoria de imprensa de Manaus, é a assessoria do Corpo de Bombeiros. As informações realmente, para se colher uma informação durante a madrugada é muito difícil. É tipo você também, Peregrino, se acontecer alguma coisa no aeroporto e você for procurar saber, a informação que você vai receber só a partir das 8 horas com a assessoria de imprensa. Imagine só um órgão de comunicação esperar até 8 horas uma coisa que aconteceu às 4 da manhã. Pois é, né, Paulo? Tanto o pessoal do aeroporto, né, quanto o pessoal do Corpo de Bombeiros, que realiza um grande trabalho, todos os membros do Corpo de Bombeiros mereciam uma assessoria de imprensa melhor. Mas tem muita autoridade dormindo muito, Peregrino, essa é que é a realidade. Essa, com certeza, Paulo. 5 horas e 51 minutos em Manaus. Peregrino, vamos aguardar então o teu chamado, tão logo você chegue ao local. Ok, Paulo, daqui a pouco mais informações. As centrais sindicais e o DIES estão promovendo uma jornada de debate para contribuir com a análise dos efeitos sobre as relações de trabalho, uma vez aprovada a reforma trabalhista. É a 14ª Jornada Nacional de Debates, como informa o economista e supervisor técnico do DIES no Amazonas, Ginaldo Seixas Cruz. O evento será realizado no mini auditório do Sindicato dos Metalúrgicos no dia 27, a partir das 8 horas. Sobre o mesmo tema, o presidente da União Geral dos Trabalhadores no Amazonas, o GT, Antônio Mardoni de Albuquerque, reunirá amanhã, a partir das 14h30, os sindicatos filiados a essa central e a sua diretoria no Sindicato dos Bancários. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Militares do Exército, da Polícia Militar e Polícia Civil realizaram nesta segunda-feira uma operação de varredura e revista no Centro de Detenção Provisória Masculino. A revista identificou e apreendeu drogas, armas brancas e celulares, além de outros objetos. O Jornal da Manhã já informava sobre essa revista ontem. A operação faz parte das ações integradas entre os órgãos do Sistema de Segurança e Forças Armadas para controle do sistema prisional, que acontecem desde o início do ano. Em torno de 1.300 homens participaram da operação que iniciou às 6 horas da manhã, com chegada de comboios do Exército, juntamente com os grupos especializados da Polícia Militar, Polícia Civil e agente da Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP. Durante a operação foram utilizados helicópteros do Sistema de Segurança e detectores de metais do Exército. No local foram encontrados aparelhos celulares, materiais pérfuro-cortantes, substâncias entorpecentes, cordas, além de chips, carregadores e cartões de memória. Não foram encontradas armas de fogo. Diz que a revista é rigorosa, como esses apetrechos adentram a penitenciária. O Dia do Motorista, comemorado neste 25 de julho em todo o Brasil, será lembrado pela Prefeitura de Manaus com atividades aos servidores municipais que reforçarão informações sobre comportamento seguro no trânsito. Agentes e educadores do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, vão coordenar as apresentações e abordagens educativas nas ruas. Nesta sexta-feira, a Banda Carrapicho abrirá o 61º Festival Folclórico do Amazonas, que este ano, pela primeira vez, será realizado no anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, a partir das 20 horas. O festival segue até o dia 9 de agosto e terá mais de 80 atrações. Após a apresentação da Banda Carrapicho, os grupos da categoria Bronze iniciarão a disputa no festival. Como parte do calendário acadêmico já previsto para este ano, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, vai ofertar 8.031 vagas para 69 cursos de qualificação e de informática para os 7 centros de convivência da família, Centro de Convivência do Idoso, Centro Tiago de Melo e Escola de Formação Profissional Padre Célio Dalisson. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet na sexta-feira, dia 28 de julho, na próxima sexta-feira, de 8 às 17 horas ou enquanto houver vagas disponíveis. Todos os cursos oferecidos pelo CETAM são gratuitos e alcançam diversos segmentos do mercado de trabalho. Com o objetivo de contribuir para a erradicação dos crimes de tráfico de pessoas e de exploração de adolescentes para fins sexuais, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania,
realiza a terceira edição da campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas de amanhã até o dia 30 em Manaus e através de videoconferência e distribuição de material informativo para os outros 61 municípios amazonenses. A Semana Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas inicia nesta quarta-feira às 8 horas no Porto da Ceasa, com uma abordagem educativa junto aos barqueiros, feirantes e frequentadores do local. TCE julga 59 processos em sessão ordinária nesta terça-feira. Fabrício Nascimento tem os detalhes. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julga nesta terça-feira, dia 25 de julho, 59 processos durante a 25ª sessão ordinária do órgão. Entre os processos que serão julgados estão 11 prestações de contas, 18 recursos e 10 representações. Entre as prestações de contas que vão a julgamento, destaca-se a do ex-presidente da Câmara Municipal de Capiranga, Francisco Queiroz Filho, referente ao exercício de 2011, do ex-prefeito do município de Canutama, João Osivaldo da Silva de Amorim, referente ao exercício de 2013, e do ex-prefeito do município de Itapiranga, Nadiel Serrão do Nascimento, referente ao exercício de 2011. Ainda constam na pauta recursos de revisão e de reconsideração interposto por jurisdicionados do TCE, em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. Representações, tomadas de contas e denúncias também vão a julgamento durante a 25ª sessão ordinária do Pleno do TCE, realizada no plenário da instituição, às 10 horas da manhã desta terça-feira, 25 de julho. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. As obras de dragagem do Rio Madeira podem iniciar até o mês de agosto. Conforme o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, informou que a previsão de emissão da autorização de dragagem está prevista para o próximo dia 28. A resposta atende à reivindicação do segmento protocolizada por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Portos, Hidrovias e Navegação do Brasil e da FANAVEGA, Federação Nacional das Empresas de Navegação Aquaviária. O pleito foi enviado na última terça-feira ao DENIT, órgão que licitou e contratou o consórcio que executará os serviços. De acordo com o representante da Hidrovias da FENAVEGA, Cláudio Amírio Carvalho Filho, o atraso nas obras preocupa os empresários do setor, porque o período mais propício para o início dos trabalhos é no máximo até a primeira quinzena de agosto. Ele explica que caso a desobstrução não aconteça até o próximo mês, será necessário começar a reduzir o volume de cargas embarcadas. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, por meio da Comissão Permanente de Concurso COMPEC, divulga a abertura do período de inscrições para o processo seletivo contínuo PSC 2018 entre os dias 11 de agosto e 1º de setembro. O PSC é realizado em 3 etapas para os estudantes do ensino médio do estado do Amazonas. Para todas as etapas, as inscrições serão feitas somente via internet no site da COMPEC. Em caso de dificuldades com o sistema de inscrição, o candidato deverá entrar em contato através do e-mail compact@ufam.edu.br. Vamos repetir: compact@ufam.edu.br. Com o tema aleitamento materno e paternidade, a Secretaria Municipal de Saúde vai desenvolver no mês de agosto uma série de atividades para sensibilizar a população sobre a importância da amamentação. A programação faz parte do projeto Agosto Dourado, que integra o calendário oficial de eventos do município de Manaus e é também uma estratégia para garantir maior visibilidade às ações de promoção ao aleitamento materno. A abertura oficial do Agosto Dourado será no dia 1º de agosto, com início da 25ª Semana Mundial de Aleitamento Materno na Maternidade Moura Tapajós, às 8 horas, quando haverá a entrega de certificação para a mãe doadora do ano e para os pais que mais participaram do pré-natal das companheiras. Segundo a chefe do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da Sensa, enfermeira Ivone Amazonas, o Agosto Dourado é uma referência à amamentação como padrão ouro para a alimentação infantil, sendo pilar da estratégia global
para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. Esse ano, né, de 2017, será a 25ª Semana Mundial da Amamentação, né? E ele vem justamente com o tema aleitamento materno e paternidade, todos juntos pela amamentação. Esse objetivo é justamente para fazer com que a sociedade compreenda que promover e oferecer condições para a amamentação é responsabilidade de todos, né? Não apenas do indivíduo, não apenas só da mãe ou só do pai, mas a sociedade, a comunidade toda tem que entender a importância que tem do apoio a essa família. Todos podem colaborar de alguma forma ou de outra, né? A Organização Mundial de Saúde aponta em Folha Amazonas, estima que a cada ano 1,5 milhão de mortes poderiam ser evitadas através da prática do aleitamento materno. A vantagem que o bebê tem em mamar no peito da mãe é a primeira vacina do bebê. Fora a vinculação que essa mãe e esse bebê têm, né, no momento da amamentação. O leite materno, ele contém todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? Sem precisar acrescentar água, sem precisar acrescentar chá. Ele sozinho, ele contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dessa criança. Até o 6º mês de vida, esse leite materno tem que ser exclusivo, né? A partir do 6º mês, aí sim nós entraremos com alimentação saudável, né? Complementares, que nós vamos estar justamente orientando a população a saber como trabalhar essa alimentação saudável para essa criança a partir do 6º mês. 6h06 em Manaus. O primeiro semestre de 2017 teve queda nos números de dengue, chikungunya e zika, vírus em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O Zika foi o que mais registrou redução, com o número de 90%. A dengue e o chikungunya tiveram diminuição de 53% e 43%, respectivamente. Segundo a FVS, foram 548 casos de Zika em 2017 contra 5.563 casos em 2016. Já os números de dengue caíram de 12.114 para 5.716 em um ano. O primeiro semestre de 2017 teve registro de 464 casos de chikungunya, enquanto em 2016 foram 816 notificações, redução de 43%. Nos dias 3 e 4 de agosto, no mini auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, será realizado o seminário Reforma Trabalhista e o Futuro da Justiça do Trabalho. O evento, organizado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 11ª Região e a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, tem apoio institucional do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, e acontecerá das 14h30 às 17 horas no dia 3 e das 15 às 17 no dia 4. O Ministério Público Federal recebeu de pessoas que tiveram os nomes guardados por sigilo uma denúncia eleitoral informando que a Superintendência Estadual de Habitação está sendo usada pelo governo do estado como cabide eleitoral para beneficiar a candidata Rebeca Garcia do PR. As informações foram divulgadas em reportagem da revista Veja. A denúncia, que também foi encaminhada no Ministério Público Estadual, diz que 47 funcionários foram demitidos por não aceitarem participar das caminhadas e ações de campanha da candidata. O governador Davi Almeida, do PSD, assinou na tarde desta segunda-feira o projeto de lei que revoga o artigo 6º da Lei número 3022/2005, que visa devolver a autonomia orçamentária para a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. O material será enviado nesta terça-feira para a Assembleia Legislativa. Thaís Gama traz orientações aos eleitores que estão fora de seus domicílios. Na corrida para o pleito suplementar do Estado, a presença do eleitor é um fator primordial para eleger o novo governador do Amazonas. Aos eleitores dos 62 municípios que passarão por eleições suplementares no próximo dia 6 de agosto, o comparecimento às urnas é obrigatório. Quem não comparecer ou justificar, posteriormente estará sujeito a multa. A eleição suplementar também é uma eleição oficial que elegerá um novo governador do Amazonas, portanto, estão obrigados a votar todos os eleitores que já estavam aptos a votar em outubro de 2016. Não é obrigado a votar o eleitor destas localidades que, após outubro de 2016, transferiu o título eleitoral para outro estado. Quem explica como é o procedimento de justificativa é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, TREAM, Messias Andrade. Bom dia, Thaís. Então funciona dessa maneira. Aquele eleitor
que é um eleitor do Amazonas e não está no seu município, e sim em qualquer outro local diferente do seu domicílio eleitoral, ele pode procurar no domingo mesmo qualquer cartório eleitoral e fazer a justificativa do seu voto. Aquele eleitor que esteja fora do estado do Amazonas, ele pode se dirigir a qualquer cartório eleitoral dentro do Brasil, né? A partir de segunda e fazer a sua justificativa. No caso daqueles que estejam fora do país, a partir de segunda eles podem procurar as embaixadas e entrar com requerimento. Para votar, é necessário que o eleitor compareça ao local de votação tendo em mãos um documento oficial com foto. É também importante a apresentação do título de eleitor para facilitar o endereço do local de votação. Quem não puder comparecer às urnas no dia da eleição deve ir até qualquer cartório eleitoral em até 60 dias e apresentar o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição, que deve estar acompanhado dos documentos que comprovem a impossibilidade de sua presença no dia do pleito. Isso, eu estou falando do que diz respeito à justificativa, e ele tem cerca de 60 dias para se justificar. Caso contrário, o título fica em situação irregular. Relembrando que o diretor já informou, em outros estados e fora do país, os eleitores podem justificar em cartórios e na embaixada, respectivamente, a partir da segunda-feira, dia 7 de agosto. E a última informação, ainda é possível retirar até amanhã, dia 26 de julho, a segunda via do título eleitoral. Estas foram as informações da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Temos informações com José Roberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. De olho no setor primário, a Prefeitura Municipal trabalha forte na recuperação de ramais e vicinais nos arredores de Manacapuru. Segundo o prefeito Beto D'Angelo, o trabalho faz parte de um projeto para alavancar o setor primário e, consequentemente, a geração de emprego e renda, impulsionando a economia do município. A Prefeitura trabalha para revitalizar a maior parte dos ramais e vicinais até o final do ano. A iniciativa visa ampliar o escoamento da produção rural das comunidades localizadas às margens das rodovias e impulsionar a economia da agricultura familiar e de grande escala. Uma das preocupações do prefeito é também reunir com as famílias de produtores que residem nos ramais para conhecer de perto suas necessidades e garantir os investimentos, viabilizando as melhorias nos locais de difícil acesso. Com o início do verão, atualmente os trabalhos se encontram na execução de serviços como os de terraplanagem dentro do plano de trabalho, que também tem o objetivo humanizar as famílias residentes das localidades. As obras recebem investimentos próprios da Prefeitura, que vem trabalhando inicialmente nos ramais da estrada de Novo Airão, onde se concentra um grande número de produtores rurais que até pouco tempo sentiam o peso da perda de produtos por não terem a condição de levarem seus produtos até os pontos de vendas. Nós já tivemos muitos prejuízos da nossa produção devido às condições da estrada, impedindo o transporte de nossos produtos para as feiras e mercados. Agora estamos muito contentes em ver a estrada em boas condições de tráfego e os carros podem levar nossos produtos sem nos causar prejuízo, disse um produtor abrindo um grande sorriso. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h14 em Manaus. O presidente Michel Temer autorizou o emprego das Forças Armadas durante as eleições suplementares no estado, marcadas para agosto. Os militares estão autorizados a atuar durante os processos de votação e apuração. O decreto assinado nesta segunda-feira determina que os locais e o período de atuação das Forças Armadas serão definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A medida está publicada na edição de hoje do Diário Oficial. Ministro Gilmar Mendes chega a Manaus para acompanhar a preparativos da eleição suplementar. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Gilmar Mendes, estará em Manaus nesta quarta-feira, dia 26.
Na ocasião, o ministro vai acompanhar os preparativos para a eleição suplementar no Amazonas, que ocorre no próximo dia 6 de agosto. De acordo com a agenda divulgada pela assessoria do TSE, o ministro terá uma reunião com toda a cúpula envolvida na organização, planejamento e organização da eleição suplementar. Em seguida, deve atender a imprensa e, à tarde, fazer uma visita ao depósito de urnas, localizado no próprio prédio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Há poucos dias do pleito, mais de 10 milhões já foram utilizados para demandas como envio de tropas federais para o interior, transporte de urnas, além de intensificar a preparação para a eleição. O ministro Gilmar Mendes volta para Brasília no mesmo dia, na quarta-feira, e retorna para acompanhar a realização da eleição suplementar no dia 6 de agosto, aqui em Manaus. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. Temos informações com J. Raia. Pois é, Paulo Guerra, voltando aqui para o interior do estado, como dizia o companheiro José Alberto Zegdeg, lá de Manacapuru, por lá está acontecendo a revitalização das estradas vicinais. Aqui em Iranduba não é diferente. Aproveitando o período do verão, depois de concluir a estrada de acesso à comunidade Cachoeira do Castanho, a Prefeitura de Iranduba conclui hoje mais um ramal, o ramal da Tapiré, que tem 6 quilômetros de extensão, e já está programado também um trabalho no ramal do quilômetro 13 e em outras estradas vicinais do município. Moradores do Parque Caboclo, na rodovia M070, receberam ontem os serviços socioassistenciais desenvolvidos pela Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social de Iranduba. A equipe do CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, realizou cadastramentos do Bolsa Família, cadastro único, atualização, recadastramento, inclusão e exclusão, expedição de carteira do idoso, orientação sobre o benefício de prestação continuada, etc. De acordo com a assessoria da secretária da SEMAS, Thelma Viana, a atividade também contou com a participação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Cacau Pireira, que realizou atividades socioassistenciais e socioeducativas. O trabalho, que também ofereceu outros serviços, é realizado permanentemente em várias comunidades do município e faz parte das atividades do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h17 em Manaus. A Polícia Federal está nas ruas desde as primeiras horas de hoje para cumprir a segunda fase da Operação Glasnost, que investiga a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A ação cumpre mandados em 51 cidades e 14 estados brasileiros. Foram expedidos 3 mandados de prisão preventiva, 72 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Até às 7h15, hora de Brasília, 6 pessoas tinham sido presas em flagrante. Segundo a Polícia Federal, a investigação teve como base o monitoramento de um site russo utilizado como uma espécie de ponto de encontro de pedófilos do mundo todo. Os investigados produziam e armazenavam fotos e vídeos de crianças, adolescentes e até mesmo de bebês com poucos meses de vida, muitos deles sendo abusados sexualmente por adultos, e as enviavam para contatos no Brasil e no exterior. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará e em Sergipe. A Polícia Federal disse ainda que as investigações resultaram na identificação de centenas de usuários brasileiros e estrangeiros que compartilhavam pornografia infantil na internet, bem como de diversos abusadores sexuais e produtores de pornografia infantil, tendo sido identificados ainda diversas crianças vítimas de abuso. Daqui a pouco mais detalhes sobre esta operação Glasnost da Polícia Federal desde o começo da manhã de hoje. Polícia.
Polícia. Em meio a algumas dificuldades, Alberto Peregrini finalmente chegou ao bairro de Santa Etelvina, onde um incêndio deixou moradores em pânico nesta madrugada. Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, nós estamos aqui, o que vale a pena, o importante é que nós estamos aqui junto lá no bairro de Santa Etelvina, com a comunidade, para falar desse incêndio, viu, Paulo? Um incêndio que um incêndio que a gente pode chamar aí, devido ao tamanho do fogo, um incêndio de grandes proporções. Conversar com o Anderson, que é morador aqui. Como é que aconteceu esse negócio aí, Anderson? Difusora, Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia, querido. Na verdade, por volta aí de meia-noite, acordamos aí com esse alarde, né? Com esse sinistro aí que ocorreu aqui na nossa rua. São várias casas aqui ao redor desse galpão de reciclagem, tendo em vista aí que, graças a Deus, nenhuma vítima aí, né? Só pessoas com pequenas escoriações devido... antes do Corpo de Bombeiros chegar, nós chegamos aí a efetuar, jogando água e tentar amenizar aí o sinistro, né? Mas graças a Deus, nenhuma vítima. Houve pânico aí dos moradores, eu vejo, Paulo, a gente tem ver aqui na rua, já em vários pertences das pessoas, freezer, geladeira, cadeira, as pessoas tentando, né, com medo que o fogo chegasse até suas casas, acabaram colocando os objetos na rua. Mas na verdade mesmo, meia-noite ninguém mais dormiu, né? Todo mundo aí, a família, os moradores, a família se mobilizando aí para retirada das crianças, dos pertences, as coisas que deram para tirar mesmo de próximo das casas. Tendo em vista que, graças a Deus, como eu te falei, nenhuma vítima, mas os danos bem materiais aí das famílias, aí esperamos só o poder público vir aqui, Defesa Civil mesmo, para avaliar aí o prejuízo das casas e dos moradores aí, para dar uma resposta para nós. Alguém ferido? Cara, como pequenas escoriações, como eu te falei, né? A gente aí apagando incêndio antes do Corpo de Bombeiros chegar. Queimado mesmo não, né? Graças a Deus que não. Tá bom. Mesmo só de material mesmo. Obrigado, Anderson. Nós estamos aqui ainda, Paulo, muita gente ainda, Corpo de Bombeiros no local, com 2 viaturas, Paulo Guerra, fazendo aí aquela operação rescaldo que acabou agora há pouco. Tem também uma picape também do Corpo de Bombeiros aqui no local. Peregrini, apenas o galpão de reciclagem pegou fogo ou alguma casa nas redondezas? Não, Paulo, ficou apenas no galpão, realmente, um galpão muito grande. Tem casa aí que abalou as estruturas que precisa ser estudada, né? Que fica bem do lado, precisa passar aí por alguma perícia, algum tipo de averiguação, Paulo Guerra, assim, né? Oi? Já se tem ideia, Peregrini, da origem desse fogo ou não? Não, Paulo, não se tem ideia ainda, né? Tem ainda muito um material reciclável aí, a perícia que vai dizer o que realmente aconteceu e ocasionou esse incêndio aqui. Portanto, o incêndio já foi debelado, está apenas acontecendo no momento por parte do Corpo de Bombeiros, a famosa Operação Rescaldo. É isso, Peregrini? É isso, Paulo Guerra, e a gente vê também, Paulo, aqui o tamanho da audiência do Jornal da Manhã. Logo que a gente começou a falar, muita gente chegando por aqui, as pessoas assustadas. Agora, graças a Deus, não morreu ninguém, graças a Deus, nenhuma casa foi queimada, muita gente assustada. Quem sabe, algumas casas que possam ter a sua estrutura abalada, mas a gente pode afirmar, Paulo, que dos males, o menor. E em meio à curiosidade das pessoas e a satisfação por conhecê-lo também, Peregrini, em meio a esse pânico que foi gerado aí no bairro de Santa Etelvina, você vai trazer agora o noticiário policial. Vou sim, Paulo Guerra, vamos fazer aí o nosso noticiário policial. Agora eu vou entrar aqui na viatura, vou procurar por aqui, muita gente perguntando se tem gente na pedra. Deu não, gente, foi pouco, o negócio foi devagar, mas aí a gente vai começar agora, Paulo Guerra, o nosso noticiário policial. Agora sim, as notícias do pronto-socorro 28 de agosto. Paulo Guerra, essa eu vou ficar te devendo, meu amigo. Não temos aí nada em relação ao pronto-socorro 28 de agosto. Deu para passar no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, noite, madrugada das mais tranquilas. Apenas uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Apanhou e apanhou muito e foi no bairro Zumbi dos Palmares, área ali da rua Coronel Bolsinhas. Um homem conhecido como Coveiro pegou um ladrão e deu-lhe muita tapa no peão. Foi tapa pra lá, tapa pra cá, pauladas e algumas pernadas também, e depois o bandido foi entregue à polícia ali na área da rua Coronel Bolsinhas. Pronto socorro Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila no pronto socorro Platão Araújo. Entretanto, o homem deu entrada, vítima de agressão física, levou algumas pauladas na cabeça. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que ele se meteu numa briga
se meteu numa briga, não se sabe ainda por quê. Qual foi o motivo dessa briga? O fato é que ele deu entrada com algumas pauladas na cabeça no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia militar, Polícia Civil, a Secretaria de Segurança nas ruas da cidade, a Polícia Militar, através da ROCAM, localizou o veículo na zona norte da cidade. A apresentação foi na Delegacia Especializada de Roubo, Furtos e Defraudações. Após a denúncia, haviam aí 2 motos roubadas. A polícia chegou junto e conseguiu apreender aí essas 2 motocicletas e prender os bandidos que estavam roubando moto. Outra da Polícia Militar, Coronel Davi, Coronel Walter Cruz nas ruas da cidade, comandando as operações e muitas ocorrências da polícia. Polícia Militar através da 26ª SICOM localizou o veículo que já foi inclusive levado à Delegacia Especializada de Roubo, Furtos e Defraudações. E mais, a Polícia Militar, policiais da ROCAM detiveram 3 homens por roubo na zona norte da cidade. Os infratores estavam em uma picape cor laranja, tentando efetuar roubo em um caminhão, e até que chegou a guarnição da ROCAM, viatura 7891, e conseguiu deter os bandidos. Polícia Militar, é a Secretaria de Segurança, Polícia Militar na rua, Polícia Civil na rua e a Polícia Militar através da 27ª SICOM, detém homem. Esse cara, Paulo Guerra, estava aprontando na cidade, estava com porte legal de arma, ou seja, estava com uma arma na cintura, estava pronto para roubar, estava pronto para matar, até a chegada dos policiais da 27ª SICOM, que o detiveram e o levaram para a delegacia para os procedimentos cabíveis nessa ocorrência. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, chegava afoito hoje no Instituto Médico Legal, chegava querendo rapidamente o livro da capa preta. O Paulo Guerra já ligava, vai lá pro incêndio, vai no IML, eu agoniado de um lado pro outro. Quando abri o livro, tudo tranquilo, as páginas em branco, nenhuma morte por violência nas últimas 24 horas na cidade. A pedra está criando teia de aranha. Graças ao trabalho da Secretaria de Segurança, a cidade vive horas de tranquilidade, sem nenhuma morte por violência registrada. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção para quem está dirigindo. Me chega a informação através dos nossos contatos, Paulo Guerra, nosso amigo Daniel da Transporte Novo Horizonte, me passa informação. Engavetamento nesse momento, Avenida Torquato Tapajós, logo após ali o Motel Playboy, sentido centro da cidade. 3 carros ocupam praticamente 2 faixas da Torquato Tapajós em direção ao centro. Portanto, você que está saindo nesse momento da Zona Norte, se puder evitar Torquato Tapajós, evite. Trânsito muito complicado devido a esse engavetamento de 3 veículos. Repito, Torquato Tapajós, direção ao centro, logo após o Motel Playboy. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias.
Aqui na concurso 4.437, acumulou, não houve acertador para as dezenas 12, 14, 18, 48 e 53. A quadra saiu para 106 apostadores, cada um vai receber R$3.187,43. O Terno teve 6.494 ganhadores com premiação individual de R$78,23. 133.410 fizeram 2 dezenas, R$2,09 é o prêmio para cada um. A Loto Fácil, o concurso 4.541, saiu para uma aposta ganhadora, R$1.686.669,31, como sempre para Goiânia. Com 14 acertos foram 323 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.606,74. Para 13 acertos, 12.983, R$20. 12 acertos, 175.957 ganhadores, o prêmio R$8. 6h37 em Manaus. Esportes. São Paulo e Grêmio ficaram no empate por 1-1 na noite de ontem no Morumbi. Resultado ruim para os dois lados. O tricolor gaúcho perdeu a chance de encostar no Corinthians, líder da competição, e ficou 8 pontos atrás. A diferença poderia ter caído para 6. Já o tricolor paulista desperdiçou a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os jogos de ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança 1, Cuiabá também 1. Clube do Remo 1, Asa 0. Pela Série D, Grupo 1, Atlético Acreano 0. Jogos de hoje. Copa Sul-Americana, 19h30, jogam Chapecoense e Defensa e Justiça. Campeonato Brasileiro Série B tem Internacional e Oeste às 21h30. E só para lembrar os números da Loto Fácil, ficamos devendo os números da Loto Fácil ainda há pouco. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 04, 05, 07, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Fecha o jogo. 25. Últimas notícias. E vamos voltar às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo. Nós voltamos a falar do local do incêndio que ocorreu aí no final da noite, começo da madrugada, para conversarmos com o capitão Ferreira, que foi quem comandou toda a operação por aqui. Capitão, como é que foi a chegada do Corpo de Bombeiros? Quanto tempo demorou? Como é que foi a ação? Quantos homens empregados nos fale aí da ação do Corpo de Bombeiros nesse início? Nós fomos acionados quando não era o princípio de incêndio, já era um incêndio já um pouco mais desenvolvido. Então, quando nós chegamos aqui, as chamas já estavam bem altas. Em virtude do local aqui, que é muito fechado, e ao chegar aqui no local, nós verificamos que havia residências adjacentes a esse galpão, e nós atentamos, então, primeiramente para a proteção dessas residências. Fomos mantendo o rastreamento do local e o combate mais próximo. Quando a situação já estava mais sob controle, nós combatemos do outro lado também e conseguimos controlar. Nós operamos aqui com 5 viaturas e aproximadamente 17 homens nós tínhamos, e também gastamos aproximadamente 90 mil litros de água. Agora, capitão, a gente não é preciso ser um especialista, se não é a chegada rápida do Corpo de Bombeiros e uma ação eficiente, um sinistro, uma tragédia poderia ter acontecido. Positivo, mas também muito importante é o acionamento rápido do Corpo de Bombeiros. Quando nós chegamos aqui, o incêndio já estava muito desenvolvido. Isso é porque foi detectado muito tarde. Infelizmente, as condições não permitiram que fosse detectado antes, mas esse fator também é muito importante, o acionamento rápido do Corpo de Bombeiros. Capitão Ferreira, obrigado pela sua atenção com a reportagem da Rádio Difusora. Um bom dia a todos, obrigado. Beleza, estamos aqui também com o apoio do cabo Denis Wilson, também aqui nos dando todo o apoio, aliás, para toda a imprensa que chega por aqui, cabo Denis Wilson passando as informações, muito atencioso com as reportagens de todos os órgãos de comunicação. Ao vivo do bairro de Santa Telvina, é contigo, Paulo Guerra. 6h45 em Manaus. As inscrições para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES começam nesta terça-feira. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas 75 mil vagas de contrato de financiamento de cursos de ensino superior em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas no site do FIES até a próxima sexta-feira.
Como o Jornal da Manhã já informou, a Polícia Federal está nas ruas desde as primeiras horas desta terça-feira, cumprindo a segunda fase da Operação Glasnost, que investiga a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A ação cumpre mandados em 51 cidades de 14 estados brasileiros. 11 pessoas já foram presas. Os investigados produziam e armazenavam fotos e vídeos de crianças, adolescentes e até mesmo de bebês com poucos meses de vida, muitos deles sendo abusados sexualmente por adultos, e as enviavam para contatos no Brasil e no exterior. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Sergipe. O Partido Político das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, será lançado em 1º de setembro, de acordo com informações divulgadas pela France Press nesta segunda-feira. A iniciativa marca a transição da ação de guerrilha do grupo para integração à vida política nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implorou ontem a senadores republicanos para fazerem a coisa certa e permitirem o início dos debates sobre um projeto para revogar e substituir o sistema de saúde implementado pelo governo do ex-presidente Barack Obama. O Senado dos Estados Unidos deve decidir em votação nesta terça-feira se irá começar a debater a reforma da saúde, embora o líder republicano na casa, Mitch McConnell, não tenha especificado sobre qual versão do projeto de lei os senadores vão trabalhar. Ao menos 62 milhões de meninas no mundo não têm acesso à educação, enquanto 2/3 dos analfabetos são mulheres, alertou nesta segunda-feira em Santiago do Chile Irina Bokova, diretora da Unesco. Durante uma visita à capital chilena, Bokova manifestou sua preocupação pela dificuldade encontrada pelas meninas para acessar a educação. 6h47 em Manaus. O governo federal deve editar nos próximos dias uma medida provisória para criar um programa de demissão voluntária para os servidores públicos do Poder Executivo, informou o Ministério do Planejamento nesta segunda-feira. De acordo com o Ministério, quem aderir terá direito a receber 1,25 salário para cada ano trabalhado. Negociação. O objetivo do governo é diminuir os gastos com a folha de pagamentos num momento de fragilidade nas contas públicas. De acordo com o planejamento, apenas o PDV deve gerar economia de cerca de R$1 bilhão ao ano. Deixar o governo sangrar. A estratégia da oposição é tentar adiar a votação da denúncia contra Temer, marcada para a próxima semana na Câmara, e prolongar a crise política. Na outra ponta do cabo de guerra, o presidente mantém a torneira aberta das emendas parlamentares em busca de apoio contra a denúncia. Apesar de admitir que não tem os 342 votos necessários para dar continuidade à denúncia contra o presidente Temer, a oposição trabalha com a estratégia de obstruir ao máximo a sessão marcada para o dia 2. O governo poderá reavaliar o aumento de PIS e COFINS para o etanol, afirmou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nesta segunda-feira. O ministro disse que pediu para a Receita Federal refazer os cálculos para verificar se o aumento do imposto está dentro da lei. A legislação brasileira determina que as taxas de PIS e COFINS cobradas sobre o etanol não podem ser maiores que 9,25% do seu preço médio de venda no varejo nos últimos 12 meses. Entre a população brasileira de 0 a 14 anos, 40,2% se encontra em situação de pobreza. O percentual corresponde a mais de 17,3 milhões de jovens pobres no Brasil. É o que aponta um levantamento da Fundação Abrinq divulgado hoje, que compara a situação da infância no Brasil com as metas assumidas pelo país nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. Segundo o relatório, as regiões Norte e Nordeste concentram os maiores índices de crianças e adolescentes em situação de pobreza, com 54% e 60,6% de jovens nessa condição, respectivamente. Percentuais menores aparecem nas regiões Sudeste 27,8%, Centro-Oeste 28,4% e Sul 23,1%. São consideradas pobres as famílias com renda de até meio salário mínimo per capita, ou seja, de no máximo R$394 por pessoa, utilizando como referência o salário mínimo de 2015, que era de R$788. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo prepara plano de demissão voluntária para servidores públicos. Folha de São Paulo. Caiado pede bloqueio de R$1 bilhão de bens da JBS, mas a justiça nega. O Estado de São Paulo. Bancos depositam 419 milhões de Lula em contas judiciais por ordem de Moro. Correio Brasiliense. FGTS vai distribuir 7 bilhões em lucro para trabalhadores em agosto. O valor econômico. Dólar tem segunda alta seguida, mas segue abaixo de R$13,15.
Estado de Minas. Prefeito da Grande BH é preso sob acusação de pedofilia. Jornal do Comércio no Recife. Justiça abre ação contra 11 por fraude de R$500 milhão no CARF. Diário do Nordeste, Fortaleza. Motorista da Uber é assassinado a tiros em Fortaleza. Categoria faz carreata em protesto. Porto Alegre, 0 hora. Dificilmente PSDB continuará no governo após votação de denúncia de secretário-geral do partido. Brasil Econômico. Tesouro Nacional afirma que dívida pública cresceu 3,22% e atingiu 3,357 trilhões de reais. Edições locais, Jornal do Comércio. Ibama e DENIT se acertam para dragagem no Madeira. Agora. Laudo pode inocentar esquartejador de mulher. A crítica. Ônibus seguro, sistema pronto para eliminar cobradores. Em tempo. Projeto vai acabar com dinheiro nas catracas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg, Thaís Gama, Fabrício Nascimento, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de rádio de Itamar Jardina, Milton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.